Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Na meditação de hoje falaremos sobre compreensão. Antes de começar, queridos irmãos, gostaria de pedir que vocês deixem o like, né? Que vocês se inscrevam no canal, quem não se inscreveu, e curtam e compartilhem o vídeo, tá bom? Quem não se compartilhou. E quem quiser comentar nos comentários, fique à vontade. Antes de começar, então, uma oração para começar. Queridos amados, que o Senhor inspire mais uma vez o seu mensageiro aqui falando, que possa tomar e falar através da minha boca, o Espírito Santo, que eu seja exatamente como instrumento, Senhor. Que ilumine as pessoas que estão me ouvindo, para que elas possam compreender, enxergar a mensagem oculta por trás do ensinamento que está sendo dado, Senhor. Ilumina a mim também, para que eu também possa aprender, Senhor. Eu estou no mesmo barco que eles. Aqui eu sou só instrumento do Senhor falando, Senhor. Nós estamos aprendendo junto com eles, Pai. Que assim seja, Senhor. Eu peço aos três professores do mundo esteja aqui nos ensinando, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, que assim seja, ora e peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, você é uma pessoa compreensiva, que entende as coisas? Se você não é, me desculpa, você não está no caminho de Deus. Não está. Por quê? Porque Jesus era compreensivo. Porque a compreensão faz parte. Por exemplo, gente, nem sempre a pessoa pode estar fazendo algo para você e falar, mas é só 1 minuto, é só 5 minutos, é só 10 minutos. Mas será que a pessoa tem esses 10 minutos? Será que é tão difícil de captar que a pessoa não tem esse tempo? Você está entendendo? Precisa ser compreensivo. Precisa ser compreensivo também. Por exemplo, a pessoa está com problema de saúde, está com dificuldade de caminhar, de andar. Se você puder dar um vídeo de ajudar, de buscar a pessoa num lugar que ela tem que andar um tempo para chegar até na sua casa, na casa dela, e você possa ajudar, ajude. Seja compreensivo. O que você puder fazer para ajudar em sua casa, faça, seja compreensivo. Então, queridos irmãos, sejam compreensivos. Faz parte da gente ajudar a Deus a ser compreensivos. Entenderam? Então, é preciso entender. Cada um tem os seus afazeres. Procure fazer suas coisas. O que vocês puderem fazer sozinhos, façam. Não fiquem pedindo as coisas para os outros. Porque às vezes o outro não tem tempo, às vezes a pessoa até vai, faz, se ferra. Perde tempo que tá precisando fazer coisas, para quê? Você entendeu? Que nem eu, por exemplo, eu queria tanto poder ajudar minha mãe mais aqui, mas não posso. Por quê? Porque eu tenho coisa para fazer. Agora eu estou trabalhando, eu preciso preciso preparar as minhas aulas para eu trabalhar. Captaram? Então eu tenho que preparar a aula, eu tenho que montar textos, entendeu? No momento, né, eu estou para começar na outra escola. Aí eu não vou ter nem nesses dias aqui mais. Você entendeu? Então eu preciso aproveitar enquanto eu ainda tenho esse tempo para resolver essas questões. Eu estou fazendo curso, eu tenho trabalho para fazer, eu tenho um monte de coisa para fazer. Só que parece que a pessoa acha que eu estou com as mãos abanando, né, para fazer. Fica questionando o tempo que eu estou perdendo gravando áudio. Essa é a mensagem de Deus. Deus em primeiro lugar na minha vida. Eu não vou deixar de gravar nunca isso aqui. Nunca. Nem que seja 5 minutos, 10 minutos, mas eu vou estar gravando. Captou, queridos irmãos? Ser compreensível é ver que o outro não tem tempo. Não adianta você ficar de cara amarrada, brigar com a outra pessoa por conta disso. Ser compreensível é você pensar no outro. É muito fácil você falar, vou abandonar, porque não sei o quê. Não adianta. Por quê? Quer dizer que você acha certo? Ele tá vendo que a pessoa está ocupada, tem um monte de coisa para fazer, você está querendo ferrar mais a pessoa? Isso é amar. Se você não é compreensível, é porque você não ama a pessoa. Nós temos que amar uns aos outros. Tá certo, queridos irmãos? Então sejais compreensivos com o outro. Se o outro não pode, entenda que não pode. Não fica com raiva, o outro não pode, não pode. Você quer, nem sempre o que a gente quer pode acontecer. Aprenda a respeitar os seus semelhantes. Isso faz parte de amar. Se você ama uma pessoa, seja compreensivo com ela. Entenda o pensamento da outra. Eu entendo a minha mãe, que ela está muito carregada de coisa, mas eu não posso ajudar. Eu também estou carregada, ela vai me ajudar? Entendeu? Eu não posso, não sei como. Então cada um na sua.
Eu não estou pedindo ajuda para ninguém. Eu estou carregado de coisa, estou fazendo sozinho. Eu não estou reclamando, não estou pedindo ajuda, eu não estou nada. Então, aprenda também a ser desse jeito, gente. Você entendeu? Nós não podemos ficar, como é que fala? Reclamando, querendo pedir ajuda de outra pessoa que também está atrasantada. Que nem se eu estou livre, não estou fazendo nada, eu vou ajudar. Você entendeu? Então tem que ser entendido que a pessoa está podendo fazer. Só que parece que as pessoas são egoístas. Não pensam no outro, não, que o outro se ferre, contanto que ajude. Não está nem aí porque eu tenho que fazer. E não é assim, queridos irmãos. Deus não age assim. Então, se você não está fazendo o que é certo diante de Deus, você não está em Deus. E é por isso que eu falo. Muitas pessoas falam, Deus está amarrado, Deus é maravilhoso, Deus é não sei o quê. Ficam falando as palavras de Deus aí, Shalom, Efatá, não sei, Maranata, um monte de coisa. Adianta, frequentar a igreja não adianta nada. Se no seu dia a dia você age igual um demônio, não adianta você ir em igreja nenhuma, nenhuma. Nada vai te salvar. Não adianta. Você acha que você viver a vida espiziando os outros, você acha que isso aí vai te levar a algum lugar? Não vai. Entendeu? É por isso que muitas pessoas vão se perder. Porque as pessoas ficam achando que ir na igreja é se salvar e não é. Que as pessoas vão ser salvas exclusivamente pela graça. Só que as pessoas não entendem que a graça não pode atingir quem não quer ser atingido. Você quer ser salvo pela graça? Ah, eu quero. Não, não é o que você fala que vale. É o que você sente dentro de você. É o que você, é a maneira como você age na sua vida. É isso que vai mostrar se você vai ser salvo ou não. É os seus atos diariamente e não a sua boca falando. A boca a gente fala o que bem entende. Eu posso falar, eu quero ser salvo. Você entendeu? Eu posso falar. Eu quero a graça. Mas eu estou agindo para querer a graça? Eu estou fazendo as coisas certas para querer a graça? É essa que é o X da questão. Para ter essa graça, não querer, para ter essa graça. Você entende? Nós sabemos o caminho. Né? Nós temos um espelho que é os estatutos, as leis, os mandamentos de Deus. Esse é o que nós devemos seguir. Se você não segue essas orientações, né? Se você não segue o exemplo de Cristo, você é mais exato, você não vai ser alcançado pela graça. Então não adianta você maltratar os seus familiares, atacar, reclamar, reclamando da sua vida. Você não vai alcançar essa graça, gente. Ouça a voz que Deus está falando para vocês neste momento. Nós precisamos ser alcançados pela graça. Porque somente quem se voltar de fato para Deus será alcançado por ela. Não sou eu que eu vou, que você, que não é meu mérito eu ter a graça. O mérito foi de Jesus na cruz. Porém, existem orientações que devemos seguir. Como é que você pode ir se você está rejeitando tudo que tem que fazer? Ou você acha que você vai ser salvo pela graça, vai chegar lá, vai continuar bebendo, enchendo a cara, vai continuar comendo as coisas que não deve, vai continuar sem guardar o dia santo, vai continuar maltratando as pessoas, agindo de jeito nenhum, maneira alguma. Ah, mas antes de a gente entrar lá na Nova Jerusalém, a gente foi levado para vão ser transformados, aí que sim, certo, vão ser transformados, mas só vai ser transformados aqueles que de fato desejam ser, tá? Todos nós merecemos a morte eterna, mas Jesus ele está nos oferecendo a sua misericórdia, oferecendo a vida eterna através da graça dele na morte na cruz. Mas nós temos que aceitar. E o aceito significa nós mudarmos nossa maneira de agir. Ninguém que estiver agindo feito um demônio vai estar lá, pode ter certeza disso. E não depende da igreja que você está frequentando. Depende da tua decisão dentro de você, tá? Porque como disse a própria Ellen White, que é a cofundadora da minha igreja, a maioria das pessoas que estarão salvas estarão na igreja protestante, ou seja, nas igrejas protestantes. Não está falando na adventista, nem na, não, em todas as igrejas. E como diz
do próprio Deus na Bíblia, a quantidade de pessoas que estarão perdidas é maior que a quantidade de grão de areia numa praia. Olha quanto grão de areia que tem nas praias. O tamanho das praias. Você acha que tem como contar com a quantidade de areia tem nas praias? É um número de pessoas perdidas, ou seja, vai ter muito mais perdido que salvo. E por quê? Porque essas pessoas ficam vivendo achando que podem fazer tudo errado, que podem estar destruindo o próprio corpo, que podem estar fazendo o que é errado, que podem estar rejeitando a palavra de Deus, agindo rebeldemente, maltratando as pessoas à volta, sendo egoístas, incompreensíveis e acham que vão alcançar a graça. Não vão não, gente. Não vão. Entendam, de uma vez por todas. Deus ele morreu por nós com misericórdia para que nós tivéssemos a vida eterna. Nós não tínhamos esse direito. Nosso direito é a morte eterna. Nós pecamos, como disse lá, para Adão e Eva, Deus disse para eles lá no Éden, se vocês pecarem, certamente morrerão. Isso que ele quis dizer. Né? Porque se eles comessem da árvore proibida, eles estavam cometendo um pecado. Então, se eles pecarem, certamente morreriam. E eles morreram, né? Tanto Adão e Eva, quanto Adão mortos. Mesma coisa para nós. Se nós pecarmos, vamos morrer. Pois como está escrito na Bíblia, não sei se em Judas ou em Tiago, está escrito que o preço do pecado é a morte. E é a morte eterna. Tá? Só que Jesus, no seu ato de misericórdia, ele mesmo morreu no nosso lugar. Ele morreu. Né? Ao invés dele matar nós, ele se matou. Entendeu? Ele se entregou naquela cruz para morrer no nosso lugar, para nos libertar. Tanto que quando ele morre, o que acontece com o véu lá da ala santa para a santíssima do templo? Ele rasga de cima e embaixo. Quer dizer o quê? Que a partir daquele momento, nós novamente teríamos acesso a Deus poderoso, que nós não precisaríamos mais de um sumo sacerdote, não precisaríamos mais de alguém para intervir por nós perante Deus. Nós mesmos poderíamos falar diretamente com o nosso Deus, né? Então, a partir daquele momento, Jesus nos libertou, ele pagou o preço pelos pecados que nós cometemos e iríamos cometer até a volta dele. Então, ele pagou o preço lá com o sangue dele. Ele rasgou a sua carne e derramou o seu sangue para pagar o preço do pecado que nós, seres humanos, cometemos, não ele. Né? Como fala na música que a igreja toca, foi na cruz que enfim percebi. Meus pecados recaiu em Jesus. Entendeu? Né? Então, Jesus, sobre ele caiu nos pecados. Então, a gente tem que olhar para o Calvário tanto uma coisa cruel quanto um ato de amor. Né? Como diz a outra música da minha igreja, foi no Calvário um monte tão cruel. Ali Jesus pregado foi na cruz. Foi o Calvário, um monte do amor. A minha culpa, ali Jesus pagou. Então, ele pagou o preço pelo pecado que nós estamos cometendo. Só que nós precisamos aceitar essa oferta que ele está nos dando. Então, para nós aceitarmos essa oferta, nós precisamos estar vivendo de acordo com as orientações de Deus. E como é que a gente faz isso? Seguindo os estatutos e as leis e os mandamentos que foi nos dado a seguir. Eles são o nosso espelho. Jesus Cristo seguiu esse espelho. Por isso ele pode ser nosso sacrifício, porque ele cumpriu tudo isso. Ele mesmo disse, eu não vim alterar a lei. Está escrito lá em Mateus, se não me engano, está nos evangelhos. Eu não vim alterar a lei, eu vim cumpri-la. E ele cumpriu. Porque se ele não tivesse cumprido, se ele tivesse burlado o sábado, ou se ele tivesse comido carnes imundas, ou se ele tivesse bebido bebidas alcoólicas, né? De maneira a embriagar-se, se ele tivesse desonrado sua mãe e seu pai, se ele tivesse adorado outras imagens, se ele tivesse feito qualquer coisa errada, qualquer uma dos ensinamentos, ele não poderia ser sacrifício para nós na cruz.
Então ele foi perfeito. E é o exemplo que Deus fala para nós seguirmos, o exemplo de Cristo. Então ele veio e cumpriu tudo. Se ele cumpriu tudo, esse é o exemplo que nós devemos fazer, cumprir tudo. Então está ali o nosso espelho é Deus, e o Deus é Jesus, né? E Jesus é a lei cumprida. Portanto, nosso espelho é olhar para a lei. Então nós vamos olhar para a lei e vamos ver se nós estamos em pecado ou sujos, né? Ou em pecado ou não. O sujo é o pecado, é aquilo que nos deixa sujo. Se vê que nós estamos sujos, devemos ir lá na graça de Jesus, pedir o perdão pelos nossos pecados, para que a graça de Jesus possa nos limpar e nos deixar aptos novamente a entrar na terra prometida. Jesus, na vida eterna. É exatamente isso que nós devemos fazer. Mas nós não vamos conseguir pedir perdão a Deus se nós não entendemos que nós estamos em pecado. Essa é a questão. Então, e isso acontece com muitas pessoas. Rejeitam a lei, rejeitam as coisas. Por quê? E aí por quê? Porque elas não compreendem que isso aí é espelho. E elas rejeitando isso, automaticamente elas não entendem que elas estão em pecado. E aí quando elas apontam o dedo para o outro, é quando elas julgam o outro, são incompreensivas. É preciso ser compreensivo, queridos irmãos. É preciso. Faz parte das orientações de Deus. Ou seja, tem que ser compreensivo com o outro. Né? Como, por exemplo, lá no mal credor, o cara foi lá e implorou para o seu credor que ele perdoasse, viu que ele não tinha como pagar. E o cara perdoou, teve compaixão dele e perdoou as dívidas. Ele sai de lá, né? E em vez dele pegar, retribuir o ato que foi dado a ele, ele encontra alguém que estava devendo para ele. Aí, em vez dele pegar e ser compreensivo com a pessoa que também não podia pagar e perdoar a dívida da pessoa, que era muito menor, mas muito, 10, 15, 20 vezes menor, ou até mais do que a que ele devia, ele exigiu que o cara pagasse. O cara não tinha como pagar, mandou prender o coitado porque ele não tinha como pagar a dívida. Você entendeu? Porque ele não foi compreensivo. Aí o que aconteceu? O cara que ele devia percebeu isso, né? Ficou sabendo que ele não foi compreensivo. Chamou ele de volta lá e falou: já que você não perdoou o seu credor como eu te perdoei, porque estava devendo um montão, muito mais que isso para mim, e eu te perdoei, tive compaixão de você, compreensivo com você, você foi lá e fez o quê? Prendeu um coitado que estava devendo uma mixaria para você, mandou prender ele, não teve compaixão dele, pois agora eu vou retirar a minha compaixão de você, prendam ele também, até que ele me pague o que me deve. É claro que ele nunca ia poder pagar o que devia, porque era uma dívida muito grande, né? Aí você vê, o que o cara devia para ele era uma mixaria, 10, 15, 20 vezes a menos, e olha só como ele saiu em prejuízo por não ter sido compreensível com o outro, porque agora ele estava continuando a cobrar o outro, que estava devendo para ele, só que agora ele estava com uma dívida muito maior. Mesmo que o outro pagasse, ele ia ter que pegar esse dinheiro e dar pro cara lá para quitar parte da dívida dele. Uma pequena, mínima parte. Entendeu? Então, ele continuou sem aquele dinheiro, né, que o cara estava devendo, porque mesmo que o cara pagasse, não seria dele, e ia ter que pagar ainda muito mais pro outro. Então, olha só o que ele perdeu de não ser compreensivo com a pessoa. Queridos irmãos, quando minha mãe sempre me ensinou, a mão de Deus é muito pesada. Se ela descer sobre a gente, o sofrimento é inevitável. Procurem fazer o melhor que vocês podem para seguir a vontade de Deus. Entenda, a lei é o nosso espelho. Olhe para ela e veja se você está em pecado e peça perdão a Deus. É isso que ele espera de você. O seu arrependimento verdadeiro. Ao você se arrepender, a graça vai te atingir. Isso é suficiente para mim ter a graça de Jesus e se salvar? Não. Jesus também quer que você ajude outras pessoas a alcançar essa graça. Jesus também quer que principalmente a sua família esteja com você lá. Ele quer que você guie os seus filhos para essa graça também. Pois se você for negligente como pai, quando chegar lá, ele vai cobrar de você, vai falar: cadê os seus filhos? Por que eles não estão aqui com você? Por que você foi negligente como pai? Por que você não os criou da maneira correta? Ele vai cobrar de você também. Então, é outra coisa que nós precisamos fazer. Então, lembre-se, nós vamos ser salvos exclusivamente pela graça de Cristo. Ela é quem vai nos dar o direito à salvação. Só que para que a gente conquiste essa salvação, que Jesus Cristo nos proporcionou com a morte dele na cruz, nós temos que cumprir essas leis e mandamentos, esses estatutos, e temos que praticar as boas obras. É a única
maneira de a gente alcançar a graça. Entendeu? Aceitar Jesus como sendo Filho de Deus, como nosso Salvador, cumprir as leis, os mandamentos e os estatutos e praticar as boas obras. As 3 coisas juntas levam a gente à graça de Jesus, alcançar a graça e assim podemos ser salvos. Jesus proporcionou que nós tivéssemos o direito à salvação. É através do sacrifício dele que nós vamos ter o direito de alcançar a salvação. Mas sem a nossa parte, nós não vamos alcançar. Porque Jesus não vai obrigar ninguém aí. Entendeu? Deus poderia, mas ele não obriga ninguém. Ele dá o direito da gente escolher se a gente quer ou não. Se a gente quer morrer, se a gente quer viver. Cada um tem o seu direito, tem sua escolha, o direito da sua escolha. Escolhe cada um por si, é individual. Eu já fiz a minha escolha. Eu quero servir a Deus, eu quero a vida eterna, eu quero ficar ao lado dele, eu quero poder chegar lá na vida eterna e abraçar Jesus Cristo. Eu quero ter esse prazer, desse Deus maravilhoso. Qual é a decisão de vocês? Fica aqui essa meditação. Tá bom, queridos irmãos? Vamos fazer uma oração para encerrar. Querido Deus amado, obrigado por mais essa meditação. Que possamos não ter paz e tranquilidade, Senhor, enquanto nós não estivermos seguindo a sua vontade, sejamos compreensivos quando nós estivermos desviados do seu caminho, Senhor. Estivermos tratando mal pessoas, estivermos agindo com sentimentos errados, que nós não tenhamos paz e sossego até que a gente mude nossa maneira, que a gente peça perdão pelos nossos erros, Senhor. Tanto para as pessoas que fizemos mal, quanto para Ti, Senhor. Que possamos sempre estar de acordo com a Tua palavra, olhar sempre para o espelho dos estatutos, das leis e dos mandamentos, e sempre enxergar que nós estamos sujos, sempre pedimos perdão pelos nossos erros, Senhor. Que possamos também, Pai, estar aptos, inspire, Senhor, a nós todos e ponha em nós o dom de poder levar a mensagem às pessoas, Senhor. Faça com que as pessoas olhem para a gente e vejam pessoas diferentes, Pai. Enxergue a luz de Deus sobre nós, Senhor. Que possamos iluminar a vida das pessoas, Pai. Eu peço, Senhor, que possamos fazer diferença e assim trazer as pessoas a Ti, Pai. Porque Deus tem sempre um propósito na nossa vida. Nós não sabemos o que é, mas sabemos que sempre que Ele fizer vai ser o melhor para a gente. E seguiremos, Senhor, de acordo com a Sua vontade, Senhor. Que possamos abençoar, Senhor, em tudo que fazemos, Pai. Peço que abençoe e traga de volta para casa as pessoas que estão trabalhando no dia de hoje, que estão me ouvindo, sejam inscritas no meu canal ou não, Senhor. E também aquelas que estão inscritas, mas não estão me ouvindo, Senhor. Que todos possam voltar para casa dos seus trabalhos em segurança, Pai. Que assim seja, meu Deus. Eu agradeço e glorifico, meu Senhor. Esteja sempre conosco, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor. Que assim seja. Eu oro e peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, queridos irmãos. Sigam a Deus. Sigam a Deus. Porque Ele está chamando a todos nós para servi-lo. Chamando a nós para a vida eterna. Não adianta depois você chegar lá e falar, não sabia. Sabia sim. Você teve muita chance de saber. Só que não sabia porque você não quis. Hoje não tem desculpa para ninguém falar que não conhece a Deus. Não tem. Tem Bíblia no celular. Você baixa o celular, você tem quantas Bíblias você quiser, várias versões. Tem vídeos no YouTube falando sobre Deus, como essa mensagem que eu estou mandando. Tem outros pastores. Tem um monte de tipo de mensagem. Tem emissora de televisão 24 horas falando a palavra de Deus. Não tem desculpa. Ah, mas eu não sou adventista, é para assistir o Novo Tempo. A Novo Tempo é para qualquer um que queira ouvir a palavra de Deus. Não é para adventista. Tanto que tem pessoas católicas, pessoas da Assembleia, pessoas Universal, pastores de outras denominações, um monte de gente que fica perguntando coisas lá no programa Meia da Verdade. Entendeu? Então não é uma emissora para quem é adventista. Ali eles não ensinam nada sobre a igreja adventista. Ali eles ensinam de acordo com a Bíblia. Tudo que eles falam eles vão demonstrando na Bíblia. Né? Inclusive tem pastores de outra igreja que participam, por exemplo, do programa Bíblia Fácil lá no presente. Né? E houve o que o pastor, antes o Arilton Oliveira, agora o Felipe Amorim, que eles têm a ensinar ali. Entende? Muitos ali compreendem coisas que eles não compreendiam e mudam seu pensamento. Não precisa se converter para a igreja adventista, não precisa vir para cá, não. Basta que vocês entendam e sigam a verdade da Bíblia. Não interessa onde vocês estão. Eu já vi pessoas lá que fazem perguntas que era católico, por exemplo, mas guardava o sábado, entendeu que o sábado era um dia santo que era para ser guardado, e ele continuou sendo católico, mas passou a guardar o sábado. Entendeu? Então é isso, queridos irmãos. Que nós possamos fazer o que é certo. Jesus está nos chamando, Deus está nos chamando.
Espírito Santo está nos inspirando para que nós possamos levar a mensagem. E eu estou praticando minhas boas obras, gravando essa mensagem é minha boa obra. Através desse canal, eu espero levar muitas pessoas à salvação, tá certo? Levar muitas pessoas a Deus, não a conversão para a igreja, não, para Deus. Eu quero que as pessoas se convertam para Deus, não na minha igreja. A igreja pouco me importa, eu não ganho nada da igreja, eu não estou nem aí para a igreja. Eu quero servir a Deus, o mais importante para mim é Deus. Tá certo? Então é isso, queridos irmãos. Que Deus abençoe a todos. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e o comando do Espírito Santo esteja com todos nós. Que assim seja, eu agradeço e glorifico. Amém. Obrigado, queridos irmãos. Até mais.